Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Thiago Leal, instrutor e coordenador do curso de refrigeração e climatização do Grau Profissionalizante Unidade Boa Vista. E hoje a gente vai estar passando para vocês 10 passos para você verificar no equipamento quando ele não refrigera. Essa aula é exclusiva para equipamentos do tipo Split System de módulo convencional, não inverter, tá? Fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender em 10 passos como diagnosticar problemas no equipamento que não refrigera. Essa aula é muito importante para os alunos da área e para profissionais que já estão em atuação, porque vai te dar as ferramentas necessárias para você conseguir diagnosticar problemas no equipamento. Essas ferramentas e esse passo a passo vai estar te ajudando a fornecer para o seu cliente diagnósticos mais precisos e economizar tempo quando você estiver em campo. E como a gente sabe, tempo é dinheiro. Eu ainda mudo esse conceito. Tempo é vida. Se você consegue resolver o problema do seu cliente em menos tempo, você consegue atender mais clientes no dia. Atendendo mais clientes no dia, você tem maior recurso financeiro para sua família. Então, continua comigo nessa aula, que a gente vai chegar a um consenso de 10 passos para você conseguir diagnosticar de forma precisa o equipamento que não apresenta rendimento, ou seja, que não refrigera. Cheguei no cliente e o equipamento não refrigera. O que é que eu vou fazer? Põe a mão na cabeça e vou demorar um pouquinho. Agora você tem 10 passos para seguir se o equipamento não estiver refrigerando. O primeiro passo é verificar se o equipamento apresenta algum alarme ou algum código de erro. Caso o equipamento apresente algum código de erro ou alarme, a gente deve recorrer ao manual de instalação, operação e manutenção fornecido pelo fabricante do equipamento. Eu deixei aqui alguns tipos de erros mais comuns. Esse aqui é do equipamento Agrato, esse aqui é do Spring MDE. E esses códigos, pessoal, eles dizem muita coisa para nós. Ele vai dizer se o equipamento não funciona por algum defeito que a própria placa, na sua função autodiagnóstico, já conseguiu detectar. Então, fica atento a esses alarmes e anda com o manual do fabricante embaixo do braço. Hoje existe uma facilidade muito grande, todos os manuais estão na internet. Então, se você tem um celular, um smartphonezinho aqui, ó, com 3G ou 4G, você consegue ter acesso a qualquer manual de qualquer fabricante só pesquisando ele, dando um Google. Então, não se acanhe, pessoal. Procura o manual. Se esforça para ler pelo menos um manual de um fabricante por semana. E você não vai estar perdendo tempo, pelo contrário, você vai estar investindo em diminuir o tempo utilizado para diagnóstico no seu cliente. Quanto mais informação você retém, mais facilidade você vai ter com diagnosticar defeitos nos seus clientes. Então, fica essa dica, não perde ela, bota ela embaixo do braço e amarra ela e vai com ela até o final da vida. Vai por mim, que funciona. O segundo passo é você verificar se o modo escolhido no controle remoto está na função refrigeração ou cool, que é geralmente expressa pela figura de um floco de gelo, essa figurinha aqui, ó. É importante se atentar que o equipamento ele só vai refrigerar se a temperatura escolhida através do controle remoto seja menor que a temperatura do ambiente. Isso mesmo, pessoal. A placa eletrônica da unidade interna, a placa eletrônica principal, ela é programada para acionar o compressor e a unidade condensadora só quando a temperatura pela qual ela foi setada, ou seja, a temperatura escolhida pelo usuário, for menor, com no mínimo 2 graus, que é a temperatura ambiente. Por exemplo, o ambiente já está a 24 graus e eu deixo o equipamento para 24 graus, ele não vai refrigerar. Só se eu setar ele a partir de 22 graus, aí sim ele vai apresentar funcionamento, refrigeração e rendimento. Então é muito importante esse segundo passo. Não esqueça dele, não o negligencie. O terceiro passo, pessoal, é a gente verificar se o filtro de ar está sujo. Por que a gente precisa verificar se o filtro de ar está sujo? A obstrução do filtro pode diminuir a vazão de ar no equipamento e fazer com que o seu rendimento esteja abaixo do esperado. A diminuição da vazão de ar faz com que a troca de calor seja ineficiente e o equipamento não venha a não render. Não rendendo, ele não vai refrigerar a contento. Para você verificar corretamente se o equipamento está com a vazão correta ou não, realize o teste de rendimento e você vai conseguir entender. Ah, Tiago, eu não sei realizar o teste de rendimento. Não se assuste.
Em outra aula, em outro vídeo, a gente já falou sobre o teste de rendimento e o passo a passo para poder executá-lo. Então, dá uma corridinha lá nesse vídeo que você vai entender melhor como é que se faz o teste de rendimento. O quarto passo, pessoal, é você verificar se a unidade externa não está com obstruções em sua troca de calor. Como assim? Imagine aqui o seguinte, eu tenho uma unidade externa aqui, certo? Se eu tenho essas, essa portinhola aqui e do outro lado ela é toda fechada, é uma parede fechada, eu tenho uma obstrução na troca de calor da minha unidade externa. E essa obstrução pode fazer com que meu equipamento não venha render, porque eu não vou ter troca de calor suficiente para a condensação necessária do fluido na saída do compressor no condensador. Então, por esse motivo, o meu equipamento ele pode também não refrigerar. Um outro motivo é o curto-circuito de ar quente, quando a gente tem uma condensadora descarregando na outra. Uma das condensadoras não vai apresentar o funcionamento e o rendimento adequado para aquela função. Então, fica atento a esse tópico, muito importante. Pode até queimar compressor e diminuir o seu tempo de vida útil, pessoal. É muito importante. O quinto passo é você verificar se as válvulas estão abertas. Esse aqui, pessoal, me faz até rir um pouco, porque eu sempre falo nas aulas que a primeira vez que eu fui instalar um split foi na casa da minha prima. Quando eu cheguei lá para instalar um split pela primeira vez, sozinho assim, nunca tinha instalado em residência, só em simulação, na escola técnica. Quando eu cheguei lá para instalar, eu fiz tudo bonitinho, tudo na norma, sifão, loop, tudo bonito. Só esqueci de uma coisa, uma das coisas mais importantes na instalação, de abrir as válvulas das válvulas de serviço da unidade condensadora. Liguei a máquina, fui embora achando que ia resfriar. Quando eu cheguei em casa, assim, por sorte a casa era próxima, eu lembrei que eu tinha esquecido de abrir as válvulas, mesmo depois de ter feito vácuo. Eu fiquei muito triste, porque naquela noite minha prima não ia poder dormir com o conforto que ela esperava depois de todo o trabalho que eu tive naquela instalação. Então, verifica se as válvulas da unidade condensadora estão de fato abertas. Se elas estiverem fechadas, o equipamento não vai funcionar porque a gente não vai ter circulação de fluido refrigerante entre a unidade externa e a unidade interna. Dessa forma, o equipamento não refrigera. Lembrando, pessoal, que o termo não refrigera, ele é utilizado apenas em equipamentos que trabalham com ciclo frio. Quando se trabalha com ciclo quente, ele não vai aquecer, perfeito? Então, essas mesmas dicas se adequam para equipamentos que trabalham com ciclo quente também, só que com alguns adendos que a gente não vai falar nessa aula e vai virar assunto para uma próxima aula, caso você pegue um equipamento quente frio que o cliente queira utilizá-lo como aquecedor e não como ar-condicionado, não como condicionador de ar. O sexto passo, pessoal, é verificar se existe vazamento nas porcas. Como assim? Você primeiro vai fazer a verificação visual se existe mancha de óleo nas porcas da unidade externa. Por quê? É muito importante você verificar isso. O óleo ele é miscível ao refrigerante, então existe óleo em todo o sistema de refrigeração, causado ele é descarregado através da descarga do compressor, através do seu descarregamento, alta pressão, por ele ser miscível ao refrigerante, ele é arrastado junto com o fluido refrigerante para todo o sistema. Então, se eu tenho um vazamento, eu tenho, consequentemente, uma mancha de óleo. Então, se você viu uma mancha de óleo no equipamento, seja nas porcas, no condensador, ou até na tubulação, pode ter certeza, ali a gente tem um vazamento. Então, verifica se existe mancha de óleo. Se existe mancha de óleo, com auxílio de uma bucha com detergente e água, verifica a existência de vazamento. Como é que eu verifico a existência de vazamento? Se você já trocou um gás de cozinha na sua casa, você vai saber. Se não souber, pode perguntar para sua mãe, que com certeza ela sabe. Da seguinte forma, pessoal, com auxílio da bucha com detergente e água, a gente vai encher aquele local com o sabão, né, com a espuma. E se tiver algum vazamento, essa espuma ela vai criar uma bolha e depois vai estourar. Dessa forma aqui, ó. Isso indica que eu tenho um vazamento, eu tenho pressão positiva saindo ali. E o sexto passo é verificar se existe vazamento no equipamento. Claro, se existe vazamento no equipamento, ele não vai funcionar corretamente. Você deve procurar o vazamento, corrigi-lo, depois reoperar o equipamento. Reoperar de que forma? Completando a carga do equipamento se você tem um fluido como substância pura,
por exemplo, o R22. E se você tem um blend, que é uma substância misturada, ou seja, 2 ou 3 fluidos, você deve fazer o recolhimento desse fluido e fazer uma nova carga, porque as as substâncias, quando vazam, elas não vazam de forma homogênea. E para que você não perca rendimento no equipamento, você deve fazer o recolhimento para cilindro, levar esse fluido para o centro de regeneração e aplicar uma nova carga de fluido refrigerante no equipamento. Esse é o sexto passo. Atenção! O diagnóstico preciso não deve ser realizado com base apenas em um parâmetro. Então, eu quero reforçar a partir de agora que os testes que serão realizados a partir de agora, eles devem ter seus resultados guardados. Anote, guarde os resultados. No final, ele vai nos ajudar a chegar no diagnóstico correto e preciso do equipamento. Para isso, a gente tem o sétimo passo. E no sétimo passo, a gente vai realizar o teste de rendimento do equipamento. Dessa forma, a gente vai conseguir comprovar se o equipamento está de fato com baixo rendimento ou se ele só foi mal dimensionado. É muito importante que a gente faça esse teste, pessoal. A gente tem uma outra aula ensinando para vocês como é que a gente realiza o teste de rendimento e por que a gente realiza e qual a faixa qual a faixa de temperatura entre entrada e saída no evaporador. O teste de rendimento ele tem que estar. Assiste esse vídeo se você ainda tem dúvida. Presta bastante atenção e qualquer dúvida fala com a gente, que a gente vai estar te auxiliando e te ajudando na sua dificuldade. Então realize o teste de rendimento e anota quanto deu o teste de rendimento do equipamento. O oitavo passo é fazer o teste de pressão. É verificar a pressão do equipamento quando ele estiver funcionando, a pressão do equipamento em funcionamento. Guarde essa informação, pois a gente vai utilizar ela no próximo teste, que é o teste de superaquecimento. Você vai realizar este teste. A gente tem também uma outra aula ensinando você a realizar o teste de superaquecimento, que ela deve ser feita apenas em equipamentos convencionais, tá? Não utilize esse teste em equipamento inverter. A gente utiliza um outro teste para verificar a quantidade de evaporação no evaporador do equipamento. Então, realize o teste de superaquecimento. Por último, você vai medir a corrente de funcionamento do equipamento. Só que a corrente total. E para medir a corrente total, você tem que ir na fase recomendado pelos fabricantes, que você vá na fase de alimentação geral do equipamento. Nesse caso aqui, ó, esse equipamento é alimentado pela unidade externa, a unidade condensadora, e você vai no Borne L, que é o borne de alimentação de linha. Aqui no Borne L você vai medir a corrente total de funcionamento do equipamento. Feito esses processos, anotou todos, agora a gente vai entrar com o diagnóstico. O primeiro diagnóstico, pessoal, é que se o equipamento apresentar baixa pressão de sucção, junto com um alto superaquecimento e uma baixa corrente do equipamento, indica para a gente que a gente tem falta ou baixa carga de fluido refrigerante. Como assim falta? Ele pode ter vazado todo o fluido, ou simplesmente no transporte entre a loja e a casa do seu cliente, a residência do seu cliente, ter sido ovalizado e você ter perdido todo o fluido refrigerante. Nesse caso, é necessário verificar a existência de vazamentos nas tubulações de interligação entre as unidades e as próprias unidades. Existindo vazamento, o mesmo deve ser reparado. Reparado como? Eu tenho que sanar esse vazamento. Depois que eu sanar esse vazamento, eu vou ter que realizar o processo de vácuo. Depois de realizar o processo de vácuo, refazer a carga de fluido refrigerante desse equipamento. E depois da carga de fluido refrigerante desse equipamento, eu vou trazê-lo de volta à operação. O próximo diagnóstico é se eu tenho baixa pressão de sucção junto com alto superaquecimento e alta corrente de equipamento, vai indicar para mim que eu tenho uma obstrução interna no sistema frigorífico. Isso mesmo, pessoal, eu tenho entupimento na tubulação ou entupimento no filtro, secador e qualquer outro componente do equipamento. Então, se você tem essa obstrução, você vai ter que encontrá-la. Depois que encontrar o ponto obstruído, realizar os procedimentos necessários para o bom funcionamento, você tem que corrigir essa obstrução, seja lá na tubulação, seja lá no filtro obstruído, seja ela por alguma partícula que você deixou entrar na tubulação. Você vai corrigir essa obstrução e depois de corrigi-la, você vai aplicar todos os procedimentos. Os procedimentos são esses: retirada da carga de fluido refrigerante, reoperação do equipamento, processo de vácuo, desidratação, tudo para que o equipamento volte a operar da forma correta, dentro das recomendações de boas práticas do fabricante. Um outro diagnóstico
Você agora deixou de ter baixa pressão, como nos demais, e agora você tem alta pressão de sucção, junto com baixo superaquecimento e alta corrente. Isso aqui, pessoal, indica o excesso de fluido refrigerante. Com excesso de fluido refrigerante, a gente vai ter uma alta pressão de sucção e um baixo superaquecimento, porque a gente tem muito fluido e pouca troca de calor no evaporador. Isso vai fazer com que o compressor trabalhe mais. Trabalhando mais, ele aumenta a corrente. Aumentando a corrente, a gente tem a indicação de excesso de fluido refrigerante. Nesse caso, é necessário retirar toda a carga de fluido refrigerante e logo após refazê-la. Isso quando a gente tem um fluido blend, tá? Quando a gente não tem um fluido blend, a gente, numa substância pura, você pode ir retirando aos poucos para cilindro e medindo quanto você tirou, utilizando a balança. E aí você vai saber não quanto tem no equipamento, mas através de superaquecimento, se o equipamento está com a carga de fluido correta. O correto, recomendado, é que você tire toda a carga de fluido e depois já faça com a balança para poder saber quanto de fluido tem no equipamento. Muito importante essa informação, tá, pessoal? Outra informação que eu gosto de salientar é que você preencha no manual do fabricante, nas últimas páginas, tem um relatório de partida do equipamento, que é o primeiro acionamento dele. Preencha aquele relatório e guarde com você ou entregue para o seu cliente, aquilo é muito importante. Por que é muito importante? Porque você tem informações de partida do equipamento, você sabe como ele funcionou pela primeira vez. Isso é muito importante quando você chegar na segunda vez e ter um defeito no equipamento, porque você tem um acompanhamento das informações do equipamento. Não esquece dessa dica. Se eu encontro no equipamento alta pressão de sucção junto com um alto superaquecimento e baixa corrente do compressor, indica para mim duas coisas, duas possíveis causas. A primeira é que o compressor não tem compressão, ele não está funcionando corretamente, ele não está comprimindo fluido. E a outra é que a válvula de reversão, quando o equipamento é quente e frio, está dando passagem, ou seja, está aberta, misturando o fluido do condensador e do evaporador. Nesses dois defeitos relacionados, é necessário que a gente realize substituição desses componentes defeituosos. Se o compressor, realizar a substituição do compressor. Se a válvula de reversão, realizar a substituição da válvula de reversão. E assim, pessoal, com esses diagnósticos, com esse passo a passo, o nosso equipamento, depois de reoperado, vai voltar à operação e nosso cliente vai ficar satisfeito. Então, amarra essas dicas embaixo do braço, não esquece delas e utiliza elas no seu dia a dia. Dessa forma, você vai otimizar o seu tempo de diagnóstico e assegurar que o diagnóstico que está fazendo no equipamento dos seus clientes e até seu equipamento de casa mesmo é um diagnóstico correto, preciso, conciso e direto. Você não vai fazer arrudeios nem ter dor de cabeça se você seguir esse passo a passo. Agradeço por ficar até o final do vídeo. O falou aqui foi o instrutor Tiago Leal.